Prepare-se para uma história que vai virar seu mundo de cabeça para baixo. Uma noiva abandonada no altar. Um segredo guardado por 3 décadas. E um reencontro que vai desenterrar a verdade mais dolorosa e chocante que você já ouviu. Você está pronta para descobrir o que realmente aconteceu? Então já deixa o seu like, porque essa revelação é exclusiva e você não vai querer perder nenhum detalhe. A imagem de Clara naquele dia, há exatos 30 anos, ainda assombra os sonhos de quem esteve presente. Não era um sonho de conto de fadas, mas um pesadelo em pleno dia. Vestido branco imaculado, véu de renda flutuando, maquiagem perfeita que não conseguia esconder o brilho ansioso nos olhos. A igreja, um palco de sonhos e promessas, estava cheia de amigos e familiares, todos ali para testemunhar o amor de Clara e Ricardo. Ela, com seus 20 e poucos anos, exalava uma beleza clássica, cabelos castanhos caindo em ondas suaves sobre os ombros. Um sorriso que iluminava o ambiente. Ele, Ricardo, era o homem dos seus sonhos, o amor da sua vida desde a adolescência, com seus olhos intensos e o jeito protetor que a fazia sentir-se segura. Eles eram o casal perfeito, a inveja de muitos, a esperança de que o amor verdadeiro existia. Mas o que se seguiu não foi um sim trocado no altar, mas um silêncio ensurdecedor, um vazio que se instalou e nunca mais a abandonou. Os minutos se arrastavam, transformando-se em uma eternidade torturante. O padre pigarreou, os convidados começaram a murmurar e o coração de Clara, antes cheio de euforia, agora batia um ritmo frenético de pânico. Onde estava Ricardo? Ele não era de atrasar. Ele não a deixaria esperando. Não em um dia tão importante. A cada segundo que passava, a esperança diminuía, substituída por um terror gélido que subia pela espinha. A mãe de Clara, Dona Sofia, uma mulher de fibra com o rosto marcado pela preocupação, tentou acalmá-la, mas suas palavras eram apenas sussurros perdidos no turbilhão de emoções. O pai, Senhor. Eduardo, um homem de poucas palavras, mas de grande presença, andava de um lado para o outro na sacristia, com o rosto contraído em uma mistura de raiva e desespero. E então a verdade cruel se revelou. Não através de um bilhete ou uma ligação, mas pelo silêncio prolongado e pela ausência que berrava mais alto do que qualquer explicação, Ricardo não viria. Ele a tinha abandonado. No altar diante de todos, a cena se desintegrou em um caos de suspiros chocados, lágrimas e sussurros de incredulidade. Clara, em choque, sentiu o mundo desabar ao seu redor. O chão parecia ceder sob seus pés, as paredes da igreja giravam. A respiração falhava, seus joelhos cederam, e ela teria caído se não fosse pela pronta intervenção de sua irmã mais velha, Paula, que a amparou, o rosto dela também banhado em lágrimas de raiva e tristeza. O vestido branco, símbolo de pureza e novos começos, de repente parecia um sudário, um atestado de morte para seus sonhos. A dor foi física, lancinante, como se tivessem arrancado uma parte de sua alma. O ar faltou em seus pulmões e um grito mudo rasgou sua garganta, ecoando apenas em sua mente. O que aconteceu? Por que ele fez isso? Essas perguntas se tornariam a trilha sonora de sua vida pelos próximos 30 anos. A notícia do abandono de Clara no altar se espalhou como fogo, marcando-a com um estigma invisível. Ela se tornou a noiva abandonada, um título que a seguia como uma sombra, sussurrado em rodas de amigos e parentes. A vergonha e a humilhação eram avassaladoras. Clara se fechou, isolou-se do mundo, mergulhando em um luto profundo que a consumiu por meses. As tentativas de Paula de tirá-la de casa eram em vão. Os conselhos de Dona Sofia para seguir em frente pareciam vazios e distantes. Clara não conseguia. Cada dia era uma batalha para respirar, para encontrar um motivo para sair da cama. Ela revivia cada momento com Ricardo, cada promessa, cada risada, cada toque, tentando desesperadamente encontrar uma pista, um sinal, qualquer coisa que pudesse explicar a crueldade de sua partida. Mas não havia nada. Apenas o vazio. O tempo, esse curandeiro implacável, começou a fazer seu trabalho, mas de uma forma lenta e dolorosa. Clara não superou o abandono de Ricardo, ela aprendeu a conviver com a cicatriz.
ela se mudou para outra cidade, buscando um recomeço longe dos olhares curiosos e da pena disfarçada. Concluiu a faculdade de arquitetura. Construiu uma carreira sólida e respeitável. Seu trabalho se tornou seu refúgio, um lugar onde ela podia controlar as coisas, onde cada projeto era uma pequena vitória contra o caos emocional que ainda habitava seu interior. Ela se tornou uma mulher forte, independente, admirada por sua resiliência e talento. Mas por trás da fachada de sucesso e autossuficiência, havia uma ferida aberta, um coração que se recusava a amar novamente. Os homens que se aproximavam eram gentilmente, mas firmemente afastados. O medo de ser abandonada, novamente, era um muro intransponível. Os anos se arrastaram, transformando Clara em uma mulher madura, com a sabedoria que só o tempo e a dor podem trazer. Seus cabelos, antes castanhos, agora tinham fios prateados que emolduravam um rosto que, embora marcado pela vida, mantinha a mesma beleza clássica. Ela tinha uma vida plena, cercada de amigos leais, de Paula e seus filhos que a adoravam, e dos pais que, embora envelhecidos, ainda eram seu porto seguro. Mas o amor romântico, aquele que um dia a fizera sonhar, permanecia uma lacuna, um espaço vazio que ela havia se convencido de que nunca mais seria preenchido. Ela havia aceitado seu destino, conformada em viver sem a intensidade da paixão, sem a vulnerabilidade que o amor trazia. 30 anos se passaram. 3 décadas de silêncio, de perguntas sem resposta, de uma vida construída sobre as ruínas de um sonho desfeito. E então, o impensável aconteceu. Um convite para a festa de aniversário de 80 anos de Dona Laura, a antiga vizinha de seus pais, que sempre a tratou como uma filha. A festa seria na mesma cidade onde tudo aconteceu, a cidade de suas memórias mais doces e mais amargas. Clara hesitou. A ideia de retornar àquele lugar, de revisitar fantasmas do passado, era assustadora. Mas Paula, com sua insistência carinhosa e um olhar que dizia, você precisa disso, a convenceu. É hora de fechar esse ciclo, Clara, disse Paula. Você é forte, você merece paz. Ao chegar à festa, o coração de Clara batia como um tambor. Cada rosto conhecido trazia à tona uma memória. Ela cumprimentou Dona Laura com um abraço apertado, sentindo o calor do carinho da velha senhora. Enquanto conversava com amigos de infância, rindo de histórias antigas, um arrepio percorreu sua espinha. Aquele cheiro era o mesmo perfume que Ricardo usava. Ela virou a cabeça e seu olhar congelou. Do outro lado do salão estava ele, Ricardo. O tempo havia sido gentil com ele, de certa forma. Os cabelos, antes escuros, agora estavam salpicados de grisalho. Mas seus olhos, aqueles olhos intensos que um dia a hipnotizaram, ainda mantinham o mesmo brilho. Ele estava mais maduro, com algumas rugas de expressão, mas inegavelmente o mesmo homem que a tinha abandonado. Um choque elétrico percorreu o corpo de Clara. O ar rarefeito, o som da música e das conversas se tornou distante. Era como se o tempo tivesse parado. 30 anos de dor, de silêncio, de perguntas não respondidas. Tudo se materializou naquele instante. Seu coração, que ela pensava estar blindado, começou a doer de uma forma que a fez lembrar daquele dia fatídico. Ricardo também a viu. Seus olhos se arregalaram em surpresa, e um tom avermelhado subiu por seu rosto. Ele parecia tão chocado quanto ela, talvez até mais. Um silêncio constrangedor se instalou entre eles. Uma barreira invisível, mas palpável, construída por 3 décadas de ausência e mágoa. Clara sentiu a bile subir pela garganta. Raiva, tristeza, ressentimento, tudo veio à tona com uma força avassaladora. Ela queria fugir, desaparecer, mas seus pés pareciam enraizados no chão. Ela o enfrentaria. Era a sua chance de ter as respostas que tanto buscava. Ele se aproximou, hesitante, os olhos fixos nos dela. Clara, sua voz, antes tão familiar, agora soava estranha, carregada de uma emoção que Clara não conseguia decifrar. Eu não esperava te ver aqui. A frase era um clichê, mas a sinceridade em sua voz era palpável. Clara respirou fundo, tentando controlar a torrente de emoções que a invadia. Ricardo, ela respondeu.
Sua voz firme, embora o coração estivesse em pedaços. 30 anos, Ricardo, 30 anos de perguntas sem resposta. Ele baixou o olhar, visivelmente desconfortável. Eu sei, Clara. Eu sei, e eu sinto muito. Sinto muito por tudo. As desculpas, ela pensou, são vazias quando vêm 3 décadas atrasadas. Mas havia algo em seu olhar. Uma tristeza profunda, uma culpa que parecia corroê-lo por dentro. Clara sentiu um pálido vislumbre de curiosidade. O que ele teria a dizer? O que poderia justificar tamanha crueldade? Eles se afastaram da multidão, encontrando um canto mais reservado na varanda da casa de Dona Laura. O aroma de jasmim no ar contrastava com a tensão que pairava entre eles. Ricardo começou a falar, sua voz baixa, quase um sussurro, como se temesse que as paredes tivessem ouvidos. Clara, o que eu vou te contar não justifica o que fiz, mas talvez ajude a entender. Ele fez uma pausa, respirando profundamente, como se estivesse reunindo forças para desenterrar um segredo doloroso. Naquela manhã, o dia do nosso casamento, ele começou, sua voz embargada. Eu estava a caminho da igreja. Estava feliz, Clara, mais feliz do que nunca. Eu te amava, eu te amo. A última frase pegou Clara de surpresa. Eu te amo, depois de 30 anos. As palavras pareciam ecos de um passado distante, quase irreais. Ela se manteve em silêncio, esperando. No caminho, recebi uma ligação. Continuou Ricardo, sua voz agora mais firme, mas ainda carregada de pesar. Era meu pai. Ele estava em pânico. Minha irmã mais nova, Lúcia, tinha sido internada às pressas. Um acidente grave. Ela estava entre a vida e a morte. Clara sentiu um arrepio. Lúcia, a irmã caçula de Ricardo, sempre tão frágil, tão amada por ele. Ela se lembrava de Lúcia, uma menina doce com um sorriso tímido. Meu pai me implorou para ir ao hospital. Ele estava sozinho. Minha mãe tinha viajado para visitar uma tia doente e não conseguiria chegar a tempo. Lúcia precisava de uma transfusão de sangue urgente, e eu era o único com o tipo sanguíneo compatível e disponível no momento. Os médicos disseram que cada minuto contava, que ela poderia não sobreviver se eu não chegasse a tempo. O choque atingiu Clara como um raio. Uma situação de vida ou morte. Um dilema impossível. O casamento ou a vida da irmã? Ricardo continuou, os olhos marejados. Eu tentei te ligar, Clara. Tentei dezenas de vezes, mas seu celular estava desligado e ninguém mais atendia na sua casa. O celular do meu pai também estava sem sinal. Eu estava em pânico. Não sabia o que fazer. Eu pensei em ir à igreja, explicar, mas os médicos foram enfáticos. Lúcia não tinha tempo. Eu tinha que ir direto para o hospital. A decisão foi tomada em segundos, no meio do desespero. Eu tinha que salvar minha irmã, eu não podia perdê-la. As palavras de Ricardo eram um rio caudaloso de dor e arrependimento. Clara o ouvia, sua mente em turbilhão. A história era devastadora, inimaginável. Quando cheguei ao hospital, Lúcia estava em estado crítico. A transfusão foi feita e ela sobreviveu, mas o processo foi longo e ela precisou de vários meses de recuperação intensiva. Eu passei semanas no hospital, vivendo um pesadelo, e durante todo esse tempo, a culpa me corroía. Eu tinha te abandonado, eu sabia o que isso significava. Eu sabia a dor que causaria. Meu pai, no desespero, me fez prometer que não contaria a ninguém. Ele temia que a notícia do abandono no altar, somada à situação de Lúcia, fosse demais para minha mãe, que já estava fragilizada. Ele queria proteger a família. E eu, em meio ao caos e à culpa, prometi que guardaria o segredo, que eu arcaria com as consequências sozinho. Clara sentiu um nó na garganta. O segredo, a verdade por trás do abandono. Era uma história de sacrifício, de lealdade familiar, de um dilema moral que nenhum ser humano deveria enfrentar. A raiva que ela carregava por 30 anos começou a se dissipar, substituída por uma tristeza profunda, não apenas pela sua própria dor, mas pela dor de Ricardo. E por que você nunca me procurou depois? Por que não me contou, mesmo depois que Lúcia se recuperou? Clara perguntou. A voz embargada, Ricardo baixou a cabeça. Essa é a parte mais difícil, Clara. Depois de tudo, eu me senti sujo. Um covarde. Eu tinha te deixado no altar. Eu não conseguia imaginar como você me perdoaria. Eu estava envergonhado demais, com vergonha de mim mesmo.
Eu pensei que você me odiaria, e eu não suportaria ver esse ódio em seus olhos. Eu me convenci de que o melhor para você era que eu desaparecesse, que você pudesse seguir em frente sem a minha presença tóxica. Eu me mudei para outra cidade logo depois, tentando recomeçar. Mas nunca te esqueci, Clara. Nem por um dia eu te amei cada dia desses 30 anos. Eu carreguei essa culpa como um fardo pesado, um castigo por minha covardia. Eu me casei, tive filhos, construí uma vida. Mas nunca houve um dia em que eu não pensasse em você, em como eu destruí sua vida, seu sonho. As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara, quentes e abundantes. Não eram lágrimas de raiva, mas de uma dor antiga que finalmente encontrava um alívio amargo. O segredo, a verdade, era tão devastador quanto o abandono em si. Ela não tinha sido abandonada por falta de amor, mas por uma tragédia, por uma escolha impossível que ele foi forçado a fazer. Lúcia, como ela está? Clara perguntou, a voz embargada. Ela está bem, Ricardo respondeu, um sorriso triste nos lábios. Ela se recuperou completamente. É uma mulher forte, com 2 filhos lindos. Ela nunca soube o preço que paguei pela vida dela. Ninguém soube. Apenas meu pai e eu. Clara olhou para ele, para o homem que ela amou e que a abandonou. E viu não um monstro, mas um homem quebrado pela culpa, pelo arrependimento, por uma decisão que o assombraria por toda a vida. A injustiça silenciosa, a dor invisível que ele carregou, era tão profunda quanto a dela. Eu sinto muito, Ricardo, Clara disse, e as palavras saíram sem que ela pensasse. Sinto muito que você tenha passado por isso sozinho. Sinto muito que você tenha se sentido tão envergonhado a ponto de não me contar a verdade. Ele a olhou, os olhos marejados, e se aproximou um passo. Você me perdoa, Clara? A pergunta pairou no ar, carregada de anos de sofrimento e de esperança. Clara fechou os olhos, revivendo toda a sua vida, as noites em claro, as lágrimas silenciosas, a sensação de vazio. Ela se lembrou da menina que sonhava em se casar, da mulher que se reconstruiu com as próprias mãos, da dor que moldou quem ela era. E agora, a verdade que não apagava a dor, mas a ressignificava. Eu não sei, Ricardo, ela respondeu, a voz fraca. Eu não sei se consigo perdoar 30 anos de silêncio, mas eu entendo. E isso é um começo. Um começo. A palavra ecoou entre eles, uma promessa tênue em meio às ruínas do passado. Eles ficaram ali, em silêncio, sob o céu estrelado, compartilhando a dor e a revelação que mudou tudo. A verdade não trouxe de volta o passado, não curou todas as feridas instantaneamente, mas abriu uma porta para a compreensão, para a aceitação e talvez, apenas talvez, para um futuro onde a cura fosse possível. Nos dias que se seguiram à festa, Clara e Ricardo se encontraram novamente. Não para reatar um romance perdido, mas para conversar, para desvendar os meandros de suas vidas separadas. Ele contou sobre seu casamento, seus filhos, a vida que construiu ela, sobre sua carreira, seus amigos, a solidão que a acompanhava. As conversas eram difíceis, cheias de pausas e suspiros, mas eram necessárias. Era um processo de desenterro, de cura, de reconhecimento da dor mútua. Clara sentiu uma mistura complexa de emoções. A raiva ainda borbulhava às vezes, mas era atenuada pela compreensão da situação de Ricardo. A tristeza pela perda do que poderia ter sido era avassaladora, mas a libertação de ter a verdade era um bálsamo para sua alma. Ela percebeu que, embora ele tivesse tomado uma decisão terrível, ele não o fez por maldade, mas por um amor desesperado por sua irmã e por um medo paralisante de sua própria falha. Em uma dessas conversas, Ricardo confessou que havia tentado, em várias ocasiões ao longo dos anos, procurá-la. Ele havia ido à antiga casa de seus pais algumas vezes, apenas para vê-la de longe, sem coragem de se aproximar. Ele a observava de longe, acompanhava as notícias sobre sua carreira, sentindo um orgulho silencioso por sua força e sucesso. Essa revelação adicionou outra camada à complexidade de seus sentimentos. Ele não havia simplesmente desaparecido. Ele havia se escondido, carregando sua própria prisão de culpa e remorso. Clara, agora com a verdade em mãos,
começou a reavaliar sua própria vida. A cicatriz ainda estava lá, mas não era mais uma ferida aberta. A imagem de Ricardo não era mais a de um traidor, mas a de um homem quebrado por um dilema impossível. Essa nova perspectiva trouxe uma paz estranha, um alívio que ela não sabia que precisava. Ela não precisava mais odiá-lo para se proteger. Ela podia finalmente soltar o peso que carregava por 30 anos. A família de Clara também foi pega de surpresa pela revelação. Dona Sofia chorou, tanto pela filha quanto pelo sofrimento silencioso de Ricardo Senhor. Eduardo, após o choque inicial, balançou a cabeça. Um pai faria qualquer coisa por um filho. Ele disse, uma pontada de compreensão em sua voz. Paula, a irmã mais velha, abraçou Clara com força. Eu sempre soube que havia algo mais, irmã. Ela sussurrou. Você merece essa paz. A história de Clara e Ricardo não teve um final de conto de fadas. Não houve um reencontro romântico e um recomeço. O tempo havia passado. As vidas haviam sido construídas em caminhos separados, marcadas por cicatrizes que nunca desapareceriam. Mas houve algo mais importante. A verdade. A verdade que libertou ambos de suas prisões de silêncio e culpa. Clara aprendeu que o perdão não é esquecer, mas aceitar o que aconteceu e libertar-se da mágoa. Ela perdoou Ricardo, não porque ele merecesse, mas porque ela merecia a paz. Ela perdoou a si mesma por ter carregado tanto tempo um fardo que não era inteiramente seu. Ela abriu seu coração para a possibilidade de que o amor, em suas muitas formas, ainda era possível. A revelação da verdade transformou a dor de Clara em uma sabedoria profunda. Ela não era mais a noiva abandonada, mas uma mulher que sobreviveu, que amou, que sofreu e que finalmente encontrou a paz. Ela entendeu que a vida é cheia de complexidades, de escolhas impossíveis, de segredos que podem destruir ou, eventualmente, curar. Ricardo, por sua vez, encontrou um alívio imenso ao finalmente compartilhar seu segredo. O peso que carregava por 3 décadas diminuiu, embora a culpa nunca o abandonasse completamente. Ele e Clara não voltaram a ser um casal, mas construíram uma amizade baseada na compreensão e no respeito mútuo. Era um tipo diferente de amor, um amor maduro, nascido da dor e da redenção. A história de Clara e Ricardo é um lembrete poderoso de que a vida é imprevisível, que o amor é complexo e que a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre o caminho para a cura. É uma história de perdas e recomeços, de injustiça silenciosa e de uma redenção tardia. É uma prova de que, mesmo depois de 30 anos, é possível encontrar a paz, a compreensão e a força para seguir em frente. E você? Qual é a sua história de dor e superação? Já enfrentou um abandono ou um segredo que mudou sua vida? Compartilhe nos comentários, porque a sua experiência pode ser a inspiração que alguém precisa para recomeçar. Se essa história tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal Te Conto Uma História, para mais narrativas emocionantes que vão te fazer refletir, chorar e, acima de tudo, sentir. Meses depois daquele reencontro transformador, Clara encontrou-se em um momento de profunda reflexão. Sentada em seu escritório de arquitetura, olhando para os projetos espalhados pela mesa, ela percebeu o quanto sua jornada tinha sido longa e dolorosa, mas também incrivelmente rica em aprendizados. A conversa com Ricardo havia desbloqueado algo dentro dela, uma compreensão mais ampla sobre a natureza humana, sobre as escolhas que fazemos sob pressão e sobre o poder redentor da verdade. Ela começou a frequentar um grupo de apoio para pessoas que haviam passado por experiências traumáticas de abandono e traição. Ali, em um círculo acolhedor de almas feridas, Clara encontrou não apenas conforto, mas propósito. Ela compartilhou sua história, cada detalhe doloroso, cada momento de descoberta, e viu nos olhos dos outros participantes o reconhecimento, a empatia, a validação que ela mesma havia buscado por tanto tempo. Uma jovem chamada Mariana, de apenas 25 anos, havia sido abandonada pelo noivo 3 meses antes do casamento. Ela estava destroçada, incapaz de confiar novamente, vivendo na sombra da humilhação. Clara viu nela um reflexo de si mesma 30 anos atrás.
Ela se aproximou da jovem após uma das reuniões, oferecendo não conselhos vazios, mas sua própria experiência como testemunho de que a dor, por mais profunda que seja, não é permanente. Mariana, Clara disse gentilmente, segurando as mãos trêmulas da jovem. Eu sei que agora parece impossível, mas a vida continua. E não apenas continua, ela pode se transformar em algo belo, mesmo quando nasce das cinzas. Você não precisa perdoar imediatamente. Você não precisa esquecer. Mas você precisa permitir-se sentir, processar e, eventualmente, soltar o peso dessa dor. Porque carregar isso para sempre é como beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. As palavras de Clara ecoaram profundamente em Mariana e em outros membros do grupo. Ela não estava apenas compartilhando sua história, ela estava oferecendo um mapa, um guia para a navegação das águas turbulentas do trauma emocional. E nesse processo de ajudar os outros, Clara descobriu que sua própria cura se aprofundava ainda mais. Ricardo, por sua vez, também passou por uma transformação. Depois de décadas carregando o peso de seu segredo, a liberação que sentiu ao compartilhá-lo com Clara foi como tirar uma pedra gigantesca de seus ombros. Ele começou a terapia, enfrentando não apenas a culpa pelo abandono, mas também as complexas dinâmicas familiares que o levaram a fazer aquela promessa ao pai. Ele percebeu que, ao proteger sua família do escândalo, ele havia sacrificado não apenas seu próprio bem-estar emocional, mas também negado a Clara o direito à verdade. Essa consciência o atormentava, mas também o libertava. Pela primeira vez em décadas, Ricardo podia olhar no espelho e ver não um covarde, mas um homem imperfeito que tomou uma decisão impossível em circunstâncias extremas. Em suas sessões de terapia, Ricardo explorou a relação com o pai, um homem rígido e controlador que sempre priorizou a imagem da família acima de tudo. Ele entendeu que a promessa de silêncio não era apenas para proteger a mãe, mas para preservar a reputação da família, um valor que seu pai considerava sagrado. E Ricardo, jovem e em pânico, havia aceitado essa carga sem questionar, sem perceber que estava condenando-se a uma vida de tormento silencioso. A terapeuta de Ricardo, Drailena, o ajudou a trabalhar o conceito de auto-perdão. Ricardo, ela disse durante uma sessão particularmente difícil, você não pode mudar o passado, você não pode desfazer o que foi feito, mas você pode escolher como viver o presente. Você pode escolher honrar sua história, com todas as suas imperfeições, e usar essa experiência para ser uma pessoa melhor, mais consciente, mais compassiva. Essas palavras se tornaram um mantra para Ricardo. Ele começou a se envolver em trabalhos voluntários, ajudando jovens em situações de crise a tomarem decisões mais informadas e menos impulsivas. Ele compartilhava sua história anonimamente em workshops sobre saúde mental e relacionamentos, enfatizando a importância da comunicação honesta e da coragem de enfrentar as consequências de nossas ações. Clara e Ricardo mantiveram uma amizade respeitosa e carinhosa. Eles se encontravam ocasionalmente para um café, conversando sobre suas vidas, seus desafios, suas vitórias. Não havia romantismo entre eles. Aquele tempo havia passado. Mas havia algo mais profundo, uma conexão forjada no fogo da dor e temperada pela compreensão mútua. Em um desses encontros, Clara compartilhou com Ricardo que havia começado a namorar novamente. Um colega arquiteto, viúvo, gentil e paciente, que respeitava seu ritmo e suas cicatrizes. Ricardo sorriu, um sorriso genuíno de felicidade por ela. Você merece ser feliz, Clara. Você sempre mereceu. E naquele momento, Clara soube que o perdão estava completo. Não o perdão que apaga o passado, mas o perdão que permite que ambos sigam em frente sem as correntes da mágoa. A história de Clara e Ricardo também teve um impacto inesperado em suas famílias. Paula, a irmã de Clara, ficou profundamente tocada pela capacidade de sua irmã de perdoar e seguir em frente. Ela própria havia carregado ressentimentos em relação ao ex-marido, que a havia deixado por outra mulher anos atrás. Inspirada pela jornada de Clara, Paula decidiu buscar aconselhamento e trabalhar suas próprias questões de perdão e aceitação. Dona Sofia e Senhor Eduardo, os pais de Clara, também passaram por uma transformação.
A revelação da verdade os forçou a confrontar suas próprias crenças sobre vergonha, reputação e o que realmente importa na vida. Eles perceberam que, durante todos aqueles anos, haviam se preocupado tanto com o que os outros pensavam que perderam de vista o que Clara realmente precisava. Não pena ou tentativas de esconder o escândalo, mas apoio incondicional e espaço para curar. Sr. Eduardo, em particular, foi profundamente afetado. Ele procurou Ricardo alguns meses após a revelação, algo que surpreendeu a todos. Os dois homens se encontraram em um parque tranquilo, e lá, sob a sombra de uma árvore antiga, Senhor, Eduardo fez algo que nunca imaginou fazer. Ele pediu desculpas. Ricardo, ele disse, a voz rouca com emoção, eu passei 30 anos odiando você. Eu te via como o homem que destruiu minha filha, mas agora eu entendo que você também era uma vítima das circunstâncias. Você fez o que achava certo para salvar sua irmã, e eu, como pai, não posso julgá-lo por isso. Eu teria feito o mesmo por Clara ou Paula. Ricardo, com lágrimas nos olhos, aceitou as palavras de Sr. Eduardo. Obrigado, senhor. Isso significa mais para mim do que o senhor imagina. Eu nunca quis machucar Clara. Ela ainda é a mulher mais extraordinária que já conheci. Esse momento de reconciliação entre Sr. Eduardo e Ricardo foi um símbolo poderoso de como a verdade, mesmo quando dolorosa, pode construir pontes onde antes só havia abismos de incompreensão e raiva. Enquanto isso, Lúcia, a irmã de Ricardo, continuava vivendo sua vida sem saber do sacrifício que ele havia feito por ela. Ricardo nunca contou a ela, nem pretende contar. Para ele, o amor verdadeiro às vezes significa carregar fardos em silêncio para que aqueles que amamos possam viver livres de culpa. Mas ele encontrou paz nessa decisão, porque agora ela era sua escolha consciente, não um segredo imposto. A jornada de cura de Clara a levou também a uma reconexão profunda com sua fé e espiritualidade. Ela começou a frequentar retiros de meditação e mindfulness, buscando não respostas, mas a aceitação do mistério da vida. Ela aprendeu que algumas perguntas nunca terão respostas satisfatórias e que está tudo bem. A vida não é um quebra-cabeça a ser resolvido, mas uma experiência a ser vivida, com todas as suas contradições e complexidades. Em um desses retiros, Clara teve uma epifania profunda. Ela percebeu que havia passado tanto tempo definida pelo abandono, pela identidade de a noiva abandonada, que esqueceu quem ela realmente era. Ela era uma arquiteta talentosa, uma irmã amorosa, uma filha dedicada, uma amiga leal. O abandono foi algo que aconteceu com ela, não quem ela era. E essa distinção, simples mas profunda, mudou tudo. Ela começou a se envolver mais em projetos comunitários, usando suas habilidades de arquitetura para criar espaços para organizações sem fins lucrativos. Ela projetou um abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica, um centro comunitário para jovens em situação de risco e uma biblioteca para crianças carentes. Cada projeto era uma forma de canalizar sua dor em algo construtivo, algo que pudesse fazer diferença na vida de outras pessoas. E em cada projeto, ela via reflexos de sua própria jornada. As mulheres no abrigo, buscando refúgio e recomeço. Os jovens no centro comunitário, procurando orientação e esperança. As crianças na biblioteca, sedentas por conhecimento e possibilidades. Todos eles, de alguma forma, estavam em suas próprias jornadas de superação. E Clara sentia-se honrada em poder contribuir para essas jornadas. Ricardo também encontrou formas de transformar sua dor em ação positiva. Ele se tornou mentor de jovens médicos, compartilhando não apenas conhecimentos técnicos, mas também a importância da comunicação empática e da consideração das consequências emocionais das decisões médicas nas vidas dos pacientes e suas famílias. Ele nunca revelou sua história pessoal completamente, mas usava elementos dela para ensinar sobre ética médica, consentimento informado e a importância de sempre buscar maneiras de comunicar más notícias ou situações de emergência de forma que não deixe ninguém no escuro. Anos se passaram desde o reencontro na festa de Dona Laura Clara, agora beirando os 60 anos, olhava para trás com uma perspectiva que só o tempo e a cura podem proporcionar.
Ela não lamentava mais os 30 anos perdidos. Em vez disso, ela celebrava a sabedoria adquirida, a força desenvolvida, a compaixão aprofundada. Ela havia transformado seu maior trauma em sua maior fonte de crescimento. E Ricardo, agora um homem de cabelos completamente brancos, carregava ainda a cicatriz da culpa, mas não mais o peso esmagador dela. Ele havia aprendido a conviver com suas imperfeições, a aceitar que ser humano significa cometer erros, às vezes erros devastadores, mas que esses erros não definem toda a nossa existência. Ele era mais do que aquela decisão tomada em pânico há décadas. Ele era um pai presente, um profissional dedicado, um amigo leal. E sim, também um homem que carregava arrependimentos, mas que havia escolhido usá-los como combustível para viver melhor. A história de Clara e Ricardo se espalhou, não na forma de fofoca ou escândalo, mas como um testemunho de esperança. Pessoas que os conheciam, que haviam testemunhado suas jornadas de longe, começaram a compartilhar a história como um exemplo de que a cura é possível, que o perdão liberta e que a verdade, mesmo quando dolorosa, é sempre melhor que a mentira, por mais bem intencionada que seja. E assim, a vida continuou. Clara encontrou o amor novamente, um amor maduro e tranquilo com seu colega arquiteto. Eles não se casaram com a pompa e circunstância que ela havia planejado 30 anos atrás. Em vez disso, fizeram uma cerimônia simples, rodeada por amigos próximos e família, em um jardim ao pôr do sol. E dessa vez, não houve ausências, não houve segredos, apenas amor, autenticidade e a certeza de que ambos haviam vivido o suficiente para saber o que realmente importa. Ricardo compareceu à cerimônia, convidado por Clara. Ele assistiu, com lágrimas nos olhos, enquanto a mulher que ele amou e magoou encontrava a felicidade que sempre mereceu. E quando Clara o cumprimentou após a cerimônia, com um abraço caloroso e um sorriso genuíno, ele soube que a redenção, embora nunca completa, era real. Ele havia sido perdoado, não apenas por Clara, mas mais importante, por si mesmo. O amor é humano, falho, doloroso, mas sempre capaz de renascer. Ele se manifesta de formas inesperadas, em momentos de crise e em gestos de compaixão. Ele nos desafia, nos quebra, nos reconstrói e, no final, é o que nos define, não por nossa perfeição, mas por nossa capacidade de continuar amando, apesar de tudo. A história de Clara e Ricardo nos ensina que a vida raramente segue o roteiro que planejamos. Ela nos apresenta dilemas impossíveis, nos força a fazer escolhas em momentos de pânico e depois nos obriga a viver com as consequências dessas escolhas. Mas ela também nos oferece oportunidades de crescimento, de compreensão, de perdão. E é nessas oportunidades que encontramos nossa verdadeira humanidade. Então, eu pergunto novamente: qual é a sua história? Qual é o segredo que você carrega? Qual é a mágoa que precisa ser liberada? Não há julgamento aqui, apenas o reconhecimento de que todos nós temos nossas cicatrizes, nossas histórias de dor e superação. E ao compartilharmos essas histórias, ao ouvirmos as dos outros, criamos uma teia de conexão, de empatia, de esperança. A vida é complexa, cheia de tons de cinza, de escolhas impossíveis, de consequências não intencionais, mas é também cheia de beleza, de momentos de graça, de oportunidades de redenção, e é nessa complexidade, nessa imperfeição, que reside a verdadeira magia da existência humana. Que a história de Clara e Ricardo inspire você a buscar sua própria verdade, a perdoar suas próprias dores e a abraçar a possibilidade de que, não importa o que você tenha vivido, a cura é sempre possível, o amor é sempre possível. E o recomeço, por mais difícil que pareça, está sempre a um passo de distância, esperando que você tenha a coragem de dá-lo. Obrigada por ouvir essa história. Obrigada por fazer parte dessa jornada conosco. E lembre-se, você não está sozinho. Suas dores são válidas, sua história importa, e sua capacidade de superação é maior do que você imagina. Continue lutando, continue amando, continue acreditando. Porque no final é isso que nos mantém vivos. A esperança de que amanhã pode ser melhor, a fé de que o amor pode renascer e a certeza de que somos todos dignos de uma segunda chance.
Se essa história tocou seu coração, compartilhe-a com alguém que precisa ouvir essas palavras. Inscreva-se no canal Te Conto uma História para mais narrativas que vão te fazer refletir, chorar e, acima de tudo, sentir. Porque sentir, verdadeiramente sentir, é a prova de que estamos vivos. Até a próxima história.